princípios básicos de planejamento, alguns a gente já foi tratando nos outros tópicos, mas vamos aprofundar um pouquinho aqui. Quando você vai fazer um planejamento de urbanização urbana, as questões que você tem que responder principalmente é o que, como e onde e quando eu vou plantar. É isso que é. Aí você vai pensar em questão de adaptabilidade, sobrevivência e o desenvolvimento daquela planta no local de plantio. Então, o que eu vou plantar, né? Qual espécie? Como eu vou plantar? Descompactando naquela calçada? Qual é a infraestrutura que eu tenho para mim pensar esse como eu vou plantar? Né? Onde eu vou plantar? Eu vou plantar perto do meio-fio? Não, nunca. Eu vou plantar bem, se tem fiação, eu vou plantar bem a árvore bem embaixo da fiação para facilitar podas. Na maioria das vezes você consegue fazer isso. Ou onde é o centro de uma praça, então esse onde vai muitas vezes influenciar como você vai plantar e o que você vai plantar também. Né? Cada um desse o que, como, onde, quando, eles se influenciam. Né? Então, uma coisa influencia a outra aqui. E quando você vai plantar também, o quando é o menos influenciável possível, porque é aquele que você tem assim, mais quantidade de chuva e possibilidade de rega, principalmente. Porque a grande dificuldade é essa, após o plantio, se tiver muita seca, a mortalidade é muito grande. Então, quando plantar está muito baseado em chuva, em quantidade de água que você ou tem capacidade de regar, ou você pensa em época de chuva. Então, tem que pensar muito bem nesse quando, e o quando é o menos influenciável por outros fatores. Né? Agora, você não vai plantar qualquer espécie se ela não é adaptável àquele local. Né? Então, por isso que muitas vezes é bom usar a espécie nativa, porque você sabe, ela funciona bem nessa região, e eu já sei que ela vai funcionar bem, que ela vai crescer, pelo menos, que ela vai sobreviver. Então, você ficar testando espécies de outros habitats na urbanização urbana, às vezes pode dar um prejuízo, porque você não sabe como ela vai se comportar. Né? E o que é um plano de diretor de arborização urbana? Então, é um plano bem completo de planejamento da arborização urbana. Então, ele envolve questões sociais, questões ecológicas, e toda essa fundamentação básica, técnica que eu dei aqui, vai estar lá no plano. Né? Um plano bem feito. E hoje em dia, esses planos eles têm que ser analisados pelo Ministério Público. Então, estão cada vez ficando melhores, assim, porque as exigências não são pequenas. Só que nem toda cidade é obrigatório ter. Né? Tem que ter um número de habitantes. São algumas regras, que agora de cabeça não vou me lembrar, mas nem toda cidade tem a obrigação de ter um plano diretor de arborização urbana. Isso andou mudando e essas exigências aumentaram, mas ainda não é assim completo. Né? E muitas vezes existem medidas que os políticos tomam para fugir desse plano e que acaba funcionando. Então, eles vão protelando o plano até o infinito. Acontece muito isso também. Então, esse plano vai estabelecer os métodos, as medidas, diretrizes, para você direcionar o gerenciamento da arborização. Então, até quais os técnicos que você vai precisar para conduzir essa arborização, tem que estar lá no plano. Como vão ser feitas substituições. Um plano pode chegar ao nível de detalhamento que espécie vai existir em cada rua, que é o nível de detalhamento que teve aqui em Maringá. Todas as ruas de Maringá existe já um pré-estabelecimento de qual espécie vai ser. Claro, isso pode ser alterado ao longo do tempo nas revisões do plano, mas já existe um estabelecimento. Isso facilita daí planejar a quantidade de mudas que você vai precisar, e daí planeja já o viveiro, entre outras questões. Então, planejar e ficar replanejando esse plano é muito importante também. A cada 5 anos aí tem que ter um replanejamento. Essa é a regra. E você tem que planejar, esse plano diretor tem que pensar, né, na melhoria do manejo, expansão e na preservação das árvores da cidade. Então, o que ele faz? Primeira coisa que todo planejamento precisa é um diagnóstico. Então, que espécies existem nessa cidade? Essa cidade tem calçadas largas? Essa cidade tem fiação compacta, protegida? Ou essa cidade tem fiação aberta? Essa cidade, a tubulação de esgoto passa no meio da rua, passa na calçada? Que lado da calçada passa? Então, tudo isso faz parte de um diagnóstico. Quais são as espécies existentes nas ruas hoje ou não? A frequência dessas espécies? Existem espécies exóticas invasoras? Tudo isso tem que ser respondido nesse diagnóstico. O que a população acha da arborização? O que a população pensa sobre a arborização no futuro também é uma coisa que tem que estar no diagnóstico. Outra coisa, caracterizar o planejamento já existente.
Já existia um planejamento da cidade? Como ele era? É possível dar continuidade a esse planejamento? Isso é uma coisa que o plano tem que pensar. Definir as diretrizes de manejo e expansão da arborização. Essas diretrizes depois vão se transformar em lei e essas leis vão conduzir o plano. Estabelecer um planejamento de composição florística, né? Quais são as espécies por rua ou por bairro que vão ser utilizadas. Estabelecer modificações do sistema de gerenciamento da arborização, melhorando a informatização. Hoje é muito importante isso, né? Ter tudo em computador, em SIG, né? Sistema de Informações Geográficas. Isso ajuda muito a organizar as informações de arborização urbana e fazer. Maringá tem isso, tem condição de ter, já tem um SIG com todas as espécies cadastradas, então você vai substituindo. Se tiver um processo bom de gerenciamento, você nunca perde informação e o seu diagnóstico vai estar sempre pronto para você replanejar. Estabelecer metodologia para manter o inventário permanentemente atualizado. Porque se a cada 5 anos, na hora de planejar, você tem que fazer um novo inventário, é um custo muito alto. Então, você tem que ter uma metodologia para manter o inventário da arborização, para saber se as espécies estão funcionando, para saber quais estão morrendo, quais não estão sendo boas, tudo, e qual estão com frequências muito altas, etc. Estabelecer um bom programa de produção e aquisição de mudas, né, de acordo com o planejamento florístico, fazer uma revisão da legislação, integrar os órgãos gerenciadores, porque não é uma coisa só da prefeitura. A Sanepar, né, quem mexe com esgoto vai estar ligado, quem mexe com fiação elétrica está ligado ao gerenciamento da arborização urbana. Então, interligar esses gerenciadores, eles têm que estar junto no plano de manejo. Promover o estabelecimento de parcerias, né, as prefeituras, as universidades. Na hora da execução do plano, você já tem que ter essas parcerias com quem está pesquisando a arborização, né, que são principalmente a universidade. Né? Iniciar projetos para desenvolvimento de ações que colaboram na expansão, aí principalmente com universidades, ONGs, esses projetos vinculados podem já estar previstos dentro do plano, isso é muito bom. Então, você tem objetivos, você vai estudar as características ambientais, as características das espécies que você pretende inserir, e as características do estado físico, e vai propor uma composição florística, e vai compor todo esse plano, depois de todo esse diagnóstico que eu falei, e aí você tem implantação, manejo e o monitoramento desse seu plano, armazenando sempre informações, para depois não precisar ter que ficar reinventariando, e depois fazendo replanejamento. Então, um bom plano diretor de arborização urbana consegue fazer esse ciclo, sabe? Então, no final, grande parte aqui a gente já até tratou, mas eu vou pontuar, né? O planejamento da arborização deve dar prioridade a preservar uma qualidade de vida. Então, o benefício coletivo tem que estar mandando na argumentação de uso das espécies do que qualquer benefício individual. O planejamento deve ter prioridade para garantir a manutenção. Não adianta você fazer um planejamento maravilhoso, mas daí você não vai ter equipe para fazer manutenção. Tem que estar prevendo a manutenção e continuidade desse planejamento. A arborização de Maringá deve, no caso aqui, o texto era de Maringá, né, deve ter um planejamento de composição frutífera nos diferentes zoneamentos, nos diferentes bairros. Se estabeleceu que esse planejamento ia ser diferente. E na maioria das cidades é assim, porque cada bairro possui uma infraestrutura urbana muitas vezes diferenciada. As espécies utilizadas e a quantidade de espécies utilizadas de mudas devem ser utilizadas na arborização de via pública, devem ser pré-definidas para você poder planejar bem a coisa em viveiro também. A implantação da arborização deve funcionar como um instrumento de tornar a cidade mais atrativa ao turismo. Aqui, no caso de Maringá, nem toda cidade tem isso, mas pode ter. Em geral, estudos indicam que para você não ter chance de disseminação de pragas nas árvores urbanas, como cupim, entre outras, fungos principalmente, é interessante você ter pelo menos frequências. Você escolheu todas as espécies da cidade, que cada uma fique com 10 a 15% de frequência dentro da cidade. Isso é interessante para manter uma sanidade. Então, quando for pensar em frequência, se tiver, estou exagerando no uso dessa espécie, pense, ela já ultrapassou 10% de frequência, pode ser um problema. Como eu já disse, priorizar espécies nativas, nunca inserir espécie exótica invasora. As espécies têm que ser compatíveis com o local e com o ambiente, né?
Crescimento lento, a gente pode usar espécies de crescimento lento e boa aceitação de poda de baixa fiação elétrica, por exemplo. Então, nem sempre você pensar, vou abandonar o uso de espécies porque vai demorar muito para ter um resultado, mas de baixa fiação elétrica pode ter, porque a condução do ambiente vai mudando ali. Ao longo do tempo, você vai ter uma árvore que muito tempo vai ser de pequeno porte, depois ela vai ser de médio, depois vai mudando aquele ambiente, e é interessante isso para a cidade. Então, espécies de crescimento lento podem funcionar muitas vezes, principalmente de baixa fiação. Locais de muito tráfego de veículo, é bom adensar e utilizar espécies que contêm essa poluição atmosférica. Né? Agora, diretriz, muitas eu já falei, né? Plantar sempre a uma distância pelo menos de 1 metro do meio-fio, quando for possível, né? Se a calçada permitir isso. Tem vezes que não tem como. As árvores devem ficar afastadas pelo menos 1 metro de acesso de veículo e boca de lobo, né? Plantada também, se for um loteamento novo, antes de colocar a calçada, você já deve plantar árvore, porque isso... ou se você plantar depois de inserir a calçada, você tem que lembrar de descompactar. Isso é importante, né, de ser visto. E a inserção de nova muda deve ser feita após a abertura, ampliação da área livre, descompactação do solo, tudo isso eu já mencionei com vocês. Esses detalhes muito específicos, eu vou deixar os slides com vocês e vocês tomem por base. Porque, em geral, essas regras vão ser para todos os municípios, né? Essas distâncias de meio-fio, de boca de lobo, de poste, são sempre muito parecidas. Variam de 1 metro, por exemplo, de poste. Tem cidade que coloca de 3, mas grande parte coloca 4. Então, é de 3 a 4, em geral. Essas aqui são as diretrizes que foram usadas para Maringá, mas funcionam muito bem para a maioria das cidades. Então, todos esses tamanhos e proporções aqui, eu vou deixar no slide, não vou ficar repetindo aqui, porque eu acho um pouco enfadonho, né, e chato ficar repetindo para vocês. Mas tem aqui até um estabelecimento de substrato e adubação na hora do plantio, mas que também vai variar dependendo das condições do município e de condições de compra de tipos de adubo, entre outros fatores, né? Mas eu acho que funciona de base para vocês terem. O resto aqui, muita coisa que eu já tinha falado para vocês. Aqui é o padrão de qualidade de uma muda, assim, mínimo exigido, mas que muitas vezes é difícil de se alcançar e de se ter em viveiro. Por isso, geralmente, você vê plantas que não estão nesse padrão nas ruas. Mas esse é o ideal, né? Que a muda, até a primeira bifurcação ali tem 1,80 m, que possua mais de 2,50 m de altura, e que tem um DAP ali de 0,03 metros, né? Que vai dar 3 centímetros ali. Então, isso é um padrão ideal, né? Não quer dizer que sempre vai se conseguir esse padrão, etc., mas para a maioria dos casos é isso, sim. E também tem quando a muda é muito grande, ela tem que ser produzida em embalagens grandes, senão você pode ter defeitos nas raízes graves, né? Então, outra coisa é o tamanho de embalagem. E se ela foi produzida mesmo, né, um escalonamento de embalagem correto. E muitas vezes o pessoal só transplanta no final ali, né, uma embalagem grande para dar uma enganada, e isso pode ser um problema.